Graça e paz, graça e paz. Vamos para o capítulo 13. Nem imagino que a gente já está chegando no finalzinho, já estou imaginando qual será o próximo livro a trazer aqui para vocês. Mas vou orar. Vamos? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, meu Deus, por termos chegado até o dia 13, Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, usa a minha boca, usa a minha vida para levar a tua palavra, que seja o Espírito Santo a falar por mim, que não seja eu mesma, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor alcance almas feridas, almas que já se alegraram também no Senhor e já entenderam que são filhas amadas e que pertencem ao Senhor, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço e te apresento esse dia 13 a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Bom, irmãs, no capítulo 13 aqui da minha Bíblia, o título está assim: A obediência às autoridades. Versículo 1 começa: Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, por exemplo, um pai e uma mãe é autoridade na nossa vida. Enquanto nós estamos morando com eles, nós devemos satisfação a eles. Marido é uma autoridade na nossa vida. E mulher precisa, estar ali sujeitando-se ao marido como ao Senhor, porque ele é uma autoridade na nossa vida. Governos, então todos esses tipos de são autoridades na nossa vida. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fazer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem praticar o mal. E aqui a gente já olha e vê assim que as pessoas não querem mais correção, querem fazer o que quiser e ficar por isso mesmo, mas, gente, nós estamos vendo que nós devemos também nos submeter a autoridades humanas, que são estabelecidas por Deus. Ele o próprio está dizendo que é Deus quem estabelece as autoridades em nossas vidas. Aí ele continua: mas se você fazer o mal, cadê? O capítulo 5. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, ou seja, não por medo, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministro de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, cada um está aqui no seu devido lugar e eu trago mais aqui para vocês do seguinte: quem compra fiado, quem compra para pagar depois e geralmente não paga, isso também é espiritual, porque essa pessoa, quando não paga a pessoa, ela desonra a pessoa que está esperando receber esse pagamento, porque também tem outras contas a pagar. É uma mãe que muitas vezes tem que dar comida para o filho, um pai que tem que levar um sustento para casa, ou alguém que não tem filhos, mas também tem seus compromissos, pagar um aluguel. Então, entende, gente, que isso também é espiritual, cada um no seu lugar. Então, portanto, vigiem
sobre isso, porque a gente está vendo autoridades aqui, mas o dinheiro, ele é um Deus na nossa vida. E quando ele diz aqui, paguem a todos os que lhes é devido, se você comprou uma coisa, você tem que pagar. E quando você não paga, você está desonrando a outra pessoa. Isso é desonra. E ele termina: honra a quem merece honra. Então, nós temos aqui um certo tipo de obediência às autoridades e também deveres, como deveres na nossa vida, né? No versículo 8, ele diz o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois destes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, uma palavra tão pequenininha, que se resume a tudo isso. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E eu até coloquei num papelzinho aqui em cima da minha mesa, para que eu pudesse meditar todos os dias que quando eu não estou amando, eu estou transgredindo um mandamento. Quando eu não estou amando, eu estou desobedecendo. E aí o nosso coração, gente, precisa ir sendo limpo de todo o lixo que a gente acumulou dentro da gente. Porque tem muitos momentos da nossa vida que a gente nem se ama. Parece tão, assim, loucura falar isso, mas é real. Parece que a gente não se ama, parece que a gente faz escolhas que tá trazendo só condenação no lugar de bênção. Por quê? Porque a gente não se ama. E a gente muitas vezes não se ama porque não ensinaram a gente se amar de verdade. E é por isso que Cristo é a nossa esperança, porque se a gente for depender dos ensinos humanos e depender das outras pessoas, a gente não vai olhar a vida com a ótica de Cristo. Então, a gente precisa se firmar no amor. Amém? E eu olho assim no amor porque, gente, às vezes parece tão difícil, né? Mas se Deus está falando, gente, é porque não é impossível. Ele está com a gente, então não é impossível. No versículo 11, ele diz o seguinte: e digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Todos nós estamos inclinados a algum certo tipo de desejo, umas pessoas em maior nível, outras em menor nível, mas ele está dizendo que o dia está próximo e a gente não pode andar distraídas. Nós somos livres para escolher obedecer, nós somos livres para escolher a negar os desejos da nossa carne. E é por isso, gente, que é muito importante termos ligações com as pessoas certas, amizades com as pessoas certas, estar nas comunidades certas, porque uma vai fortalecendo a outra, uma vai orando pela outra, jejuando, e é por isso, gente, que a gente precisa literalmente se esforçar para se revestir do Senhor. Que todos os nossos esforços para fazer todas e qualquer outra coisa que seja dedicado a se esforçar a aprender mais o Senhor, a se revestir mais dele, para que a gente esteja apto a amar de verdade,
a cumprir o mandamento do Senhor. Uma vez uma amiga minha falou assim, sabe, eu foco sempre no primeiro mandamento. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, dificilmente eu vou cometer qualquer coisa que vá desagradá-lo. E aí eu achei aquilo muito forte, porque às vezes a gente fica só pensando no segundo, né, de amar o próximo, mas se a gente estiver enraizado no primeiro, o segundo não vai ser difícil. Eu vou ficar por aqui, minhas irmãs, e eu oro para que você seja cheia de amor, oro para que a minha vida também seja cheia de amor, que o Senhor derrame graça nos nossos corações e que a gente venha obedecê-lo acima de todas as coisas com gozo, com alegria, e que a gente venha se esforçar para passar tempo com o Senhor e aprender mais dele e ser luz nessa terra, para nossa casa, para nossa família, para as pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo e Deus abençoe.